Gente, eu quero retificar aqui que o nosso convidado, na verdade, ele é acadêmico, tá? Dentro da área da medicina. E isso é muito bom, porque vamos falar de condição e excelência, ao mesmo tempo ouvir um pouco da trajetória deste grande estudante, este futuro profissional e que de uma certa forma vai ajudar você que está aí acompanhando o nosso programa. Nós vamos conhecer a trajetória de superação deste maravilhoso estudante acadêmico de medicina, Iago Samuel. É um prazer estar recebendo você aqui, tudo bem? Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia News. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha trajetória até a aprovação no curso de medicina. Muito bom. O que a gente quer? Com a sua história de superação, a gente quer, de uma certa forma, ajudar outras pessoas que estejam assistindo a gente, outros jovens que estejam assistindo a gente, a entender melhor como que eles podem se preparar e, ao mesmo tempo, conseguir, através de uma superação, através de informações suas, estudar através das redes sociais, porque eu acredito que você deve ter uma história bem interessante para nos contar e, obviamente, ajudar várias pessoas que estão em casa agora e que muitas vezes encontram dificuldade, tentam uma vez, duas, três vezes e não conseguem passar no Enem, não conseguem passar num concurso, encontram realmente dificuldade para estudar. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho dessa sua trajetória e como você conseguiu se ajudar e como você pode compartilhar e ajudar outras pessoas. Vanusa, a minha trajetória ela é bem atípica. Geralmente os estudantes de medicina são aqueles alunos que sempre foram excelentes na escola, aluno nota 10, os melhores da turma, e comigo não foi assim. Durante o meu ensino fundamental eu passei por algumas reprovações, tive algumas percas da minha família que me desestruturou emocionalmente e aí passei por algumas reprovações. Cheguei no 9º ano do ensino fundamental, terminei e já estava com 18 anos. E meus amigos já estavam no 3º ano do ensino médio, alguns já estavam entrando na faculdade e foi a partir daí que eu parei e pensei que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E do nada eu recebi uma mensagem de uma prima minha, a Lidiane, ela vai lembrar muito bem que ela está assistindo, mandando um link de inscrição de uma prova que o governo federal faz. O nome da prova é Enseja, que é justamente para aqueles alunos que já estão com 18 anos ou mais e ainda não terminaram o ensino médio. Então eu me inscrevi nessa prova, estudei bastante e consegui a aprovação. Então o que eu quero dizer? Eu estava no 9º ano, já com 18 anos, e aí peguei o meu ensino médio por essa prova. E depois que eu consegui a aprovação, o certificado de conclusão do ensino médio, eu parei e pensei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E tão jovem, tanta coisa ali na sua mente, muitos momentos difíceis para você, que só você sabia o que você estava passando. Muita coisa para você realmente colocar no seu devido lugar, né? E foi a partir daí que eu tive a virada de chave. Muitos amigos já passando no vestibular e eu lá estagnado. E eu não queria isso para minha vida. Queria então, também a medicina. Com certeza. E foi a partir daí que eu comecei a estudar. Mas só que aí entra outro porém. Eu sou o 3º filho de uma família carente. Meus pais não têm condição jamais de pagar um curso de medicina, que hoje gira em torno de 12 mil a mensalidade mensal. Então, eu não tinha condições de pagar, não tenho condições de pagar. E a única escapatória, a única solução era sentar a bunda na cadeira e literalmente estudar. Nossa. Só que imagine aí, como é que um aluno que não teve uma excelente vida acadêmica no ensino fundamental vai cursar o curso mais concorrido do Brasil, cursar medicina, porque geralmente as vagas do curso de medicina são para aqueles alunos que tiveram um currículo exemplar. E eu não tive esse currículo. E é justamente isso que eu quero conversar com os telespectadores que estão nos assistindo aqui hoje. Que a partir do momento que a gente tem a força de vontade, tem o propósito e bota na cabeça que você quer conquistar aquilo e faz por onde, você consegue. Porque eu consegui. A minha trajetória ela não foi
exemplar, mas a partir do momento que eu decidi que eu queria cursar medicina, eu fiz por onde e consegui. Então, é justamente sobre isso que eu vim conversar hoje. Você sabe, Iago, que o que você está falando é maravilhoso e serve de excelência para você que está do outro lado assistindo o nosso programa. Essa ideia que colocam na cabeça das pessoas de que só as melhores notas, que só aquela pessoa que verdadeiramente se dedicou, ninguém está falando que você não tem que se dedicar, porque tudo na vida tem que existir uma dedicação, e é sobre isso que ele falou. Nós estamos falando sobre condições financeiras, que muitas vezes as pessoas não têm e deixam seus sonhos de lado, não lutam para conquistar algo que para a sociedade vai ser viável, que para a sociedade vai ser importante. Não adianta a gente ter médicos exemplares em nota, mas médicos que não gostam da sociedade, que não gostam de gente, que não amam sua profissão e que não vão chegar a lugar nenhum. Hoje o que você está falando, Iago, é muito sério, porque existem milhares de pessoas que deixam de chegar lá pela não condição financeira, que não conquistam realmente seus espaços, que estão lá e são para eles, porque tem uma mentalidade diferente de colocar na mente que eles não podem. E o que você está falando é justamente o contrário. Que tudo na vida você pode, desde que você acredite. Sim. Mesmo que você tenha encontrado as dificuldades, mesmo que você tenha passado pelas dificuldades, mas você tinha o desejo de chegar lá. E você encontrou com os anjos, com pessoas que também te deram apoio e que viram a sua vontade, o seu desejo de conquistar. O que você está falando aqui realmente é uma trajetória importantíssima de superação. E é justamente sobre isso que você falou. O médico, ele precisa ter a técnica, isso é imprescindível, mas o médico, ele precisa também ser humano, porque quando o paciente chega ali pra gente no consultório, ele vem cheio de angústias, e atrás do paciente tem toda familiares, amigos, e a gente precisa entender isso, que a gente não pode, às vezes a nossa profissão nos torna muito robotizado, e a gente acaba esquecendo que ali do outro lado é um ser humano. Mas voltando um pouco para a minha trajetória. Até a aprovação eu tive que fazer 3 anos e meio de cursinho. Acumulei muitas reprovações, pensei em desistir algumas vezes porque realmente é muito difícil. Durante essa trajetória eu tive que viver praticamente incluso em casa, não saía para festa, não saía para ambientes onde meus amigos estavam. E graças a Deus eu tive, acima de tudo, o apoio familiar. O apoio familiar é muito importante. Então eu tive o apoio do meu pai, do meu irmão, dos meus primos, da minha família em si. E a gente sabe, Vanusa, que a prova do Enem é uma prova bastante difícil. Uhum. E eu, como não tinha cursado o ensino médio, tinha feito somente a prova pelo Enseja, eu tinha um pouco de déficit na educação. Uhum. E aí foi que eu fui atrás de um cursinho aqui em Teresina, sentei com o diretor do cursinho, expliquei toda a minha trajetória e ele disse que me daria uma bolsa de 100% para estudar lá, mas tinha um porém. E aí que entra. Eu tinha que até o meio do ano conseguir entrar no ranking dos melhores alunos. Que responsabilidade! Imagine aí a responsabilidade. Só minha, era só eu e os estudos. E aí chegou a primeira prova e eu não fui bem. Chegou o mês de fevereiro, chegou o mês de março, chegou o mês de abril e nada de eu entrar nesse ranking. E eu digo, meu Deus, eu vou perder essa bolsa. E aí chegou maio, a nota foi aumentando, aos poucos foi aumentando. Eu me dedicava extremamente, eu entrava no cursinho 7 horas da manhã, saía 7 horas da noite, chegava em casa, comia, estudava até 11 horas da noite, dormia. E aí era de domingo a domingo, não tinha tempo ruim não. E aí, graças a Deus, quando foi lá para maio, junho, eu consegui entrar no ranking. Nossa. E aí aquele peso que eu carregava deu um alívio e a partir dali fui melhorando as minhas notas cada vez mais, mas não consegui passar de primeira. Fiz um ano de pré, não passei, e aí vem aquele sentimento, meu Deus, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Sempre vem os pensamentos negativos. Sempre vem os pensamentos negativos. E aí veio o segundo ano, também não consegui, e aí vem sempre aquele pensamento, meu Deus, será se eu vou conseguir? Será se eu vou conseguir? Mas aqueles pensamentos são momentâneos, do nada vem aquele pensamento maior do propósito. Meu propósito é passar em medicina, seja o tempo que for, eu vou conseguir. E aí, graças a Deus, veio o terceiro ano de pré,
Foi um ano que eu estudei bastante e nesse ano aconteceu um caso bem interessante. Na semana do Enem, aconteceu um acidente com a minha mãe. Minha mãe, ela é professora de reforço, ela dá aula em casa. E aí, em uma das suas aulas, um aluno pediu para ela ligar a extensão para colocar o ventilador. E aí, quando ela foi pegar a extensão, ela sofreu uma descarga elétrica. Nossa. E nisso, ela foi sacada mais ou menos ali uns 4 metros. Eu estava na casa da frente estudando com uma colega e nisso um aluno dela bateu lá na porta e contou o que tinha acontecido. Eu fui lá, ligamos para o SAMU, tudo aquilo, foi para o hospital. Nisso ela fraturou o fêmur, precisou passar por uma cirurgia. Isso foi na segunda, a prova do Enem era no domingo. Então eu fiquei de segunda a sábado no hospital com ela. Chegamos em casa no sábado por volta de 4 horas da tarde e no domingo já era a prova. Imagine aí como é que ficou o meu emocional. Me preparei um ano inteiro para uma prova e na semana aconteceu isso. E aí eu fiquei totalmente desestruturado. Conversei com a minha mãe, já não queria mais nem fazer a prova, mas ela chegou para mim e conversou: meu filho, você precisa fazer. Se eu estou viva, é porque você precisa fazer essa prova. Nossa. E eu fui totalmente desestruturado para essa prova. Mas, graças a Deus, quando eu cheguei no domingo, o primeiro dia de prova, na hora que eu abri a prova, antes mesmo de iniciar a prova, ela me deu um terço. Eu levei esse terço, rezei ali um Ave Maria, um Pai Nosso, pedi proteção de Jesus, a iluminação de Nossa Senhora para que eu conseguisse fazer uma boa prova. E na hora que eu abri a prova, fui atrás do tema da redação. Na hora que eu li o tema, era um tema que eu tinha feito uma redação um pouco antes. Então aquilo ali já me tranquilizou, eu comecei a ir respondendo as questões. Graças a Deus, praticamente tudo que eu sabia estava na prova. Tudo foi fluindo e aí no segundo dia do mesmo jeito. E aí no ano seguinte veio a aprovação. Graças a Deus. Nossa, você sabe, você contando essa história toda, a gente percebe, Iago, que realmente é uma superação. E mais do que superação, você mostra para as pessoas que diante das situações, das diversas situações que ali poderiam ser contra, o que você não podia era parar. Exato. O que você não podia era desistir. Na verdade, era uma aprovação de verdade. E talvez esse intervalo que você imaginou que você estaria se dedicando ali, cuidando da sua mãe, pudesse ter tirado algo de você, talvez era o descanso que Deus deu para você ter se dedicado esse ano todo e ter tudo ali na sua mente e fazer a melhor prova. Então, assim, eu estou muito feliz de estar trazendo essa sua história. Para mim, isso é um talento e realmente maravilhoso. E eu queria só que você pudesse, com todo esse seu depoimento, todo esse testemunho, dizer para quem está em casa, para os jovens que estão em casa, principalmente os jovens, aqueles que acham que muitas vezes um curso não é para eles. Pela condição, às vezes pelas dificuldades, por não acreditar. Eu queria que você deixasse uma mensagem e, ao mesmo tempo, curiosa em saber o que você pretende ser dentro da área da medicina. Uma vez eu escutei em uma das minhas reprovações de uma pessoa bem próxima de mim, ela falou que o fracasso não é o oposto do sucesso. E isso faz muito sentido. Para a gente conseguir conquistar aquilo que a gente tanto almeja, a gente precisa passar por algumas reprovações. Isso faz parte, mas a gente precisa ter resiliência. Assim como você pode não ter sido o melhor aluno no ensino fundamental, mas isso não quer dizer que você não pode conquistar o que você tanto quer. Basta você querer mudar e como é que você vai fazer as suas escolhas depois da mudança. Você precisa se dedicar. Se você realmente se dedicar, ter resiliência, ter compromisso com o seu sonho, você consegue conquistar sim o seu sonho. E a Vanusa me perguntou aqui qual a área médica eu desejo seguir. Eu desejo ser cirurgião geral e logo após fazer uma subespecialidade em cirurgia plástica. Hoje, graças a Deus, eu já estou no 6º período de medicina. Tenho a oportunidade de acompanhar grandes cirurgiões aqui do estado, tanto aqui em Teresina quanto no estágio que eu acompanho lá no Hospital Regional Chagas Rodrigues. Inclusive, gostaria de mandar um abraço para todos do hospital, desde a equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de zeladores. Sou muito bem acolhido lá. Toda semana estou por lá, geralmente nos finais de semana.
e tenho conseguido muita experiência. A minha jornada acadêmica na medicina, eu levo ela como minha primeira opção. Então, todas as oportunidades que aparecem, eu agarro com todas as minhas forças. Semana passada, inclusive, eu fui convidado para ser o presidente da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia do Piauí, capítulo Piauí. Então, nós vamos implantar ainda nesse ano a Black Pi aqui no Piauí. Está mostrando aí no telão algumas fotos dos meus familiares, aqui é da minha mãe, na cerimônia do estetoscópio, a passagem para o ciclo clínico. Eu me emociono muito porque o sonho de ser médico se tornou o sonho de toda a minha família. Então, é uma honra ver meus pais felizes, ver meus irmãos felizes, orgulhosos, com muito orgulho. Meu pai também, que no momento encontra-se afastado por conta de condições de saúde. E, Vanusa, eu tenho o apoio muito grande da minha família, então isso é muito importante. Os pais, os familiares, eles precisam apoiar seus filhos no estudo, porque com isso a carga ela se torna menos pesada. Eu estou muito feliz de estar ouvindo sua história, de estar participando dessa sua história, dessa sua trajetória de superação e dizer que eu acho que é isso, né? Nós estamos aqui para somar e você é um jovem que faz a gente somar também. Então, obrigada de verdade, eu também tenho orgulho, já consigo te ver assim, um médico maravilhoso, e eu acho que só a sociedade é que tem a ganhar. Sociedade, o povo do Piauí, e eu sei que você vai longe, porque a gente já consegue enxergar isso em você. E você vai sim ser um nome ainda muito falado dentro do estado do Piauí, do Brasil e quem sabe do mundo. Foi uma honra estar muito com obrigado. você hoje aqui. Eu queria só falar mais um pouquinho sobre a importância também do jovem médico negro. Eu não sei se você já foi atendida, teve a oportunidade de ser atendida por algum médico negro. Eu, com 27 anos, ainda não fui atendido por nenhum médico negro. E hoje, ser acadêmico de medicina e no futuro me tornar um jovem negro, isso é muito importante para mim. Em algumas consultas com alguns outros amigos, uma vez chegou uma paciente e eu vi a emoção no rosto dela de ela me ver ali como um acadêmico, vestido num jaleco branco, negro. Depois que terminou a consulta, ela chegou para mim e falou assim: minha filha tem vontade de ser médica. E ela nunca tinha sido atendida por um médico acadêmico negro. E ver você nessa posição me faz ficar feliz e ter esperança que um dia ela pode conseguir também. Maravilha.